Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar juntos em uma das histórias mais incríveis e inspiradoras de todos os tempos. Uma história sobre coragem, fé e um livramento milagroso. Preparem-se para conhecer a história de Daniel na Cova dos Leões. E se você ama histórias que fortalecem o coração, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos começar. Nossa jornada nos leva para a antiga Babilônia, um reino grandioso e poderoso. Lá vivia um homem chamado Daniel. Ele não era um babilônico de nascença. Tinha sido levado para lá ainda jovem, junto com outros de seu povo. Mas Daniel era especial. Ele era sábio, inteligente e, acima do tudo, extremamente fiel ao seu Deus. Sua integridade era tão notável que o rei da Babilônia, chamado Dario, o admirava profundamente. O rei Dário dividiu seu reino em 120 províncias e colocou um líder em cada uma. Acima desses líderes ele nomeou 3 presidentes, e Daniel era um deles. Daniel se destacava tanto em seu trabalho, com uma sabedoria que parecia vir do céu, que o rei Dário começou a pensar em colocá-lo como o líder de todo o reino abaixo apenas dele mesmo. Isso é como ser promovido a vice-presidente de uma empresa gigante. O rei confiava em Daniel mais do que em qualquer outra pessoa. Ele via que Daniel era honesto, justo e sempre fazia o que era certo. Mas, como muitas vezes acontece na vida, o sucesso de uma pessoa pode despertar a inveja em outras. Os outros presidentes e líderes do reino ficaram com muito ciúme de Daniel. Eles não conseguiam aceitar que um estrangeiro tivesse tanto poder e a confiança do rei. Eles se reuniram em segredo, cochichando nos cantos do palácio. Não podemos deixar isso acontecer, dizia um. Temos que encontrar um jeito de derrubar Daniel, completava outro. Então, eles começaram a investigar a vida de Daniel de cima a baixo. Eles analisaram seu trabalho, suas finanças, sua conduta. Tudo eles procuravam desesperadamente por algum erro, alguma falha, qualquer coisinha que pudessem usar contra ele para acusá-lo diante do rei. Mas, para a frustração deles, eles não encontraram absolutamente nada. A vida de Daniel era um livro aberto, e todas as páginas mostravam um homem de caráter impecável. Ele era fiel em tudo o que fazia, tanto em suas responsabilidades no reino, quanto em sua vida pessoal. Os seus inimigos chegaram a uma conclusão: nós nunca encontraremos um motivo para acusar Daniel em relação ao seu trabalho no reino. A única maneira de pegá-lo é usando a lei do seu Deus. Eles sabiam que a coisa mais importante para Daniel era sua fé. Sua devoção era a sua maior força, e eles decidiram transformá-la em sua armadilha. Então, esses homens invejosos bolaram um plano muito astuto e cruel. Eles foram juntos até o rei Dario, com falsos sorrisos e palavras cheias de bajulação. Eles disseram: ó rei Dario, que o Senhor viva para sempre. Nós, todos os presidentes, líderes e conselheiros do reino, concordamos que o rei deveria emitir um decreto real, uma lei que não possa ser mudada. A lei diria que durante os próximos 30 dias, ninguém em todo o reino poderá orar ou fazer qualquer pedido a nenhum deus ou homem, exceto ao Senhor, ó rei. E quem desobedecer a essa lei será jogado na cova dos leões. O rei Dário, sem perceber a maldade por trás daquela sugestão, gostou da ideia. Ele se sentiu lisonjeado. Parecia uma forma de unificar o reino e demonstrar lealdade a ele. Ele não imaginava que aquilo era uma armadilha preparada para o seu mais fiel servo, Daniel. Então, o rei assinou o decreto, e segundo as leis dos medos e dos persas, uma vez que o rei assinava uma lei, ela não podia ser revogada por ninguém, nem mesmo pelo próprio rei. A armadilha estava armada. A notícia do novo decreto se espalhou por toda a Babilônia. Todos sabiam. Por 30 dias, orar a qualquer outro deus era proibido, e a punição era a morte na cova dos leões. E Daniel, o que ele fez quando soube que a lei havia sido assinada? Ele ficou com medo? Ele se escondeu? Não. Daniel simplesmente foi para casa. Sua casa tinha um quarto no andar de cima, com janelas que se abriam na direção de Jerusalém, sua terra natal. Como ele sempre fazia, Daniel se ajoelhou ali e orou ao seu Deus, agradecendo e fazendo seus pedidos. Ele não fez isso uma vez nem duas, mas 3 vezes naquele dia, exatamente como era seu costume. Para Daniel, sua comunhão com Deus era mais importante do que sua própria vida. Ele não iria negociar sua fé
nem mesmo diante de uma ameaça de morte. Ele sabia que o decreto do rei era injusto e ia contra a lei maior de seu Deus. E ele escolheu obedecer a Deus. Enquanto Daniel orava, seus inimigos, que já estavam de tocaia, o observavam. Ao vê-lo orando, eles correram de volta para o rei, com a prova de que precisavam. Cheios de malícia, eles disseram: Ó rei, o Senhor não assinou um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a outro Deus, ou homem que não seja o Senhor, sob pena de ser jogado na cova dos leões? O rei confirmou: Sim, é verdade. É uma lei que não pode ser mudada. Então, eles deram o golpe final. Pois saiba, ó rei, que Daniel, aquele estrangeiro, não deu a mínima importância ao Senhor nem ao seu decreto. Ele continua orando ao Deus dele 3 vezes por dia. E ao ver isso, o coração do rei Dário se partiu. Ele percebeu na mesma hora que tinha caído em uma armadilha e que seus homens de confiança o haviam enganado para destruir Daniel. O rei ficou profundamente angustiado e passou o resto do dia tentando encontrar uma maneira de salvar seu amigo. Ele consultou seus conselheiros, procurou por brechas na lei, mas não havia nada a ser feito. A lei era irrevogável. Ó par do sol, os inimigos de Daniel voltaram e pressionaram o rei. Lembre-se, ó rei, que nenhuma lei assinada pelo rei pode ser alterada. Com um coração pesado, o rei Dario teve que dar a ordem. Os guardas prenderam Daniel e o levaram até a cova dos leões. Imaginem a cena: um fosso escuro, com leões famintos e rugindo. Antes de Daniel ser jogado lá dentro, o rei se aproximou dele e, com a voz embargada, disse palavras de esperança a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Então, Daniel foi lançado na cova. Uma grande pedra foi rolada sobre a abertura, e o rei a selou com seu próprio anel e com o anel de seus nobres, para que ninguém pudesse tentar resgatar Daniel. A noite caiu sobre a Babilônia, mas para o rei Dário não houve sono. Ele voltou para o palácio, recusou comida, dispensou qualquer tipo de entretenimento, e passou a noite em claro aflito e jejuando, preocupado com o destino de seu amigo. Assim que os primeiros raios de sol surgiram no horizonte, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Seu coração batia acelerado. Com a voz trêmula de ansiedade, ele gritou para dentro da escuridão: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta fidelidade, foi capaz de livrá-lo dos leões? Houve um momento de silêncio tenso, e então, para o espanto e alívio do rei, uma voz respondeu de dentro da cova. Era a voz de Daniel, calma e forte. Ó rei, que o Senhor viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, e também nunca cometi nenhum erro contra o Senhor. Ó rei, a alegria que inundou o coração do rei Dario foi imensa. Ele imediatamente ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando Daniel foi trazido para a luz, examinaram-no de perto, e não havia um único arranhão em seu corpo. Ele estava perfeitamente ileso. Por quê? Porque ele havia confiado em seu Deus. A justiça então precisava ser feita. O rei Dário, agora vendo claramente a maldade daqueles homens, ordenou que os acusadores de Daniel, juntamente com suas famílias, fossem presos, e eles foram lançados na mesma cova dos leões. E antes mesmo que chegassem ao fundo, os leões os atacaram e os dominaram, mostrando o quão real era o perigo do qual Daniel havia sido milagrosamente salvo. Depois desse evento extraordinário, o rei Dário escreveu um novo decreto para todo o seu vasto império. Ele declarou: em todo o meu reino, todas as pessoas devem temer e respeitar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio nunca terá fim. Ele livra e salva. Ele realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E assim, a história de Daniel se tornou uma prova poderosa do amor e da proteção de Deus. Essa história nos ensina tanto, não é mesmo? Nos ensina sobre a importância de mantermos nossa fé, mesmo quando enfrentamos situações difíceis. Daniel poderia ter escolhido orar em segredo ou simplesmente não orar por 30 dias. Mas ele permaneceu firme em seus princípios. E por causa de sua fidelidade,
Deus o honrou de uma maneira espetacular. É uma lição de coragem, integridade e, acima do tudo, de uma confiança inabalável no poder de Deus. Espero que essa história tenha tocado o seu coração assim como toca o meu. Se volca gosto, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com sua família e amigos, e claro, se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Deixa aqui nos comentários o que você mais aprendeu com a história de Daniel. Muito obrigado por assistirem e ficarem conosco até o final. Que a coragem e a fé de Daniel inspirem todos nós. Um grande abraço e até a próxima.